Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História, quarto ano. Quem vos fala é o professor Raimundo Júnior. Então, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo As Migrações na História, parte 2. Antes, vamos fazer uma memória, das nossas últimas aulas de História, principalmente a parte 1, onde fala das migrações na história. Então, nós vimos que as migrações, que é o fato da pessoa sair do seu lugar de origem em busca de outro local para viver, elas foram muito importantes para o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo do tempo. Então, os seres humanos surgiram na África, não é? Como a gente leu no texto, e se espalharam pelo mundo, como a gente pode observar nesse gráfico aqui. Tá? Então, o ser humano nasceu aqui na África, segundo os estudos, e a partir daqui, ao longo de milhares de anos, eles foram se espalhando pela Terra. Então, no início, os seres humanos eram nômades, ou seja, migravam sempre em busca de alimentos, pois viviam apenas da caça, da pesca e da coleta de frutas e legumes. Esse modo de vida era chamado de nomandismo. Então, os nômades eram aquelas pessoas que viviam se mudando de um local para o outro. Eles não tinham uma residência fixa. E o sedentarismo são aquelas pessoas que tinham um local fixo. Então, inicialmente a humanidade era nômade e depois ela se tornou sedentária por conta da necessidade que ela compreendeu e aprendeu ao longo do tempo a dominar os recursos da natureza. Primeiramente, ela aprendeu a cultivar seu próprio alimento, depois ela aprendeu a pecuária, que é a história de cuidar, o pastoreiro, de cuidar dos animais, de criar animais como bois, ovelhas e outros animais para poder se alimentar deles. Então não foi apenas a agricultura e o pastoreiro que os seres humanos dominaram. Durante as primeiras grandes migrações, antes disso, eles desenvolveram conhecimentos muito úteis, como o uso do fogo, a fabricação de instrumentos e armas, a confecção de roupas e objetos de cerâmica, entre muitas outras coisas. Então, a agricultura foi um passo importante para que um homem deixasse de ser nômade e se tornasse sedentário? Foi, mas não apenas ela. Outros elementos se juntam a esse fator para tornar o homem fixo no local, para criar moradia, construir sua casa e constituir suas famílias num local só. A agricultura possibilitou o desenvolvimento de grandes cidades ao longo do tempo. Isso foi acontecendo durante milhares de anos e por volta de 3.000 anos a.C. já existiam grandes povos na África, na Ásia, na América e na Europa. Então, quando a gente estuda as civilizações antigas, nós vamos perceber que o que torna algumas civilizações melhor do que outras, que torna uma civilização grande, foi a sua capacidade de desenvolver a agricultura. Se a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vai ter o Egito. Na época de José do Egito, houve uma grande seca. O José, inclusive, teve esse sonho e, aliás, o imperador, o rei do Egito, teve um sonho e não entendia, e foi o José que conseguiu traduzir esse sonho. Esse sonho era que o Egito ia sofrer um grande tempo de fartura e depois iam ter longos 7 anos de seca. Toda a humanidade ia passar por isso. Então ele aconselhou o rei a, durante os próximos 7 anos, quando ia ter fartura, a armazenar esses alimentos para a época da seca. Então foi o aumento da produção agrícola que fez com que as pessoas saíssem de pequenos vilarejos, de pequenas regiões e se aglomerassem em cidades. Então, com isso, com a agricultura, os seres humanos começaram a modificar a natureza, derrubando floresta, mudando o curso dos rios, criando grandes plantações e controlando melhor a produção de alimentos. Foi assim que a população de seres humanos começou a crescer e a ocupar regiões cada vez maiores do planeta.
Então, toda ação tem uma reação. Então, com a ganância e a necessidade também de se produzir mais alimentos, o ser humano começou a derrubar as florestas para aumentar o campo, para aumentar a sua produção de alimento. Mudou o curso de rios, né? Às vezes tinha uma área que tinha um rio, tinha um lago, né? Então eles mudam esses rios para poder aumentar a sua área de pastoreiro ou até mesmo para criar hidrelétricas, né? Para produzir energia. Então, hoje a prática da agricultura ela provoca muitas mudanças no meio ambiente, como por exemplo, o desaparecimento de tipos de vegetação em decorrência da derrubada de florestas e desmatamento, a diminuição da quantidade de água dos rios pelo uso exagerado de água para a irrigação das plantações, a poluição do solo e das águas causada pelo uso de inseticidas e pesticidas na agricultura. Então, hoje a agricultura ela é vista por muito como nociva ao meio ambiente, justamente porque em uma produção exagerada, sem controle ambiental, ela causa muito prejuízo, como por exemplo o desaparecimento de vegetação em decorrência da derrubada de florestas e desmatamento. É o que nós temos hoje, por exemplo, na Amazônia, né? Então hoje estão se queimando, estão se destruindo a floresta, primeiro para tirar a madeira e vender a madeira. Segundo, para usar aquela área desmatada para produção de alimentos. Aí algum de vocês poderia perguntar, mas produzir alimento não é bom? Produzir alimentos é bom. O ruim é quando se produz demais e essa produção gera um custo ambiental que é destruir a floresta. Tá? Então, quando destrói a floresta, aí é um custo muito alto e não se torna bom. A diminuição da quantidade de água nos rios pelo uso exagerado de água para a irrigação das plantações. Então, como a gente não tem aqui no nosso país uma regularidade nas chuvas, então para manter essas grandes plantações, o que os fazendeiros fazem? Canalizam, tiram água dos rios para poder irrigar suas grandes plantações. E aí, diminuindo esse volume de água nos rios, os rios acabam deixando de produzir peixes ou até mesmo secando. E um outro problema dessas grandes plantações é a poluição do solo e da água causada pelo uso de inseticida e pesticida na agricultura. Então, esses alimentos produzidos em larga escala, eles são alimentos que possuem uma alta concentração de agrotóxicos. Inclusive, é importante destacar que o atual governo ele liberou os agrotóxicos mais poluentes do mundo. Aquilo que o mundo inteiro proíbe se utilizar na lavoura, o governo brasileiro autorizou que se utilizasse nas lavouras brasileiras. Então, qual é o prejuízo que nós temos? Primeiro, o nosso solo, a nossa terra vai ficar poluída e vai produzir cada vez menos. Isso vai obrigar os agricultores a desmatar cada vez mais, porque eles usam uma terra até ela não produzir mais. Quando ela não produz mais, ele abandona aquela terra e vai em busca de outra, nova, né, desmatada. Poluição da água, dos lençóis freáticos, que usa muito inseticida, aquele inseticida entra no solo e polui a água. E certamente nós vamos consumir produtos com alta concentração de inseticida. E isso é ruim, a gente vai adoecer mais, por isso a gente tem mais pessoas adoecendo, principalmente de câncer, por conta do consumo de alimentos com alta concentração de agrotóxicos. Então, ao longo dos séculos, a maior parte da população mundial tornou-se sedentária, ou seja, deixou de ser nômade, deixou de viajar de um lado do outro do país buscando alimentos ou formas de sobreviver. Porém, como vimos na página 19, situações como fome, guerras e catástrofes naturais
levaram as pessoas a sair de seus lugares de origem para buscar melhores condições de vida e trabalho em outras regiões distantes. Então, nós vimos nos capítulos anteriores que um dos motivos que obrigavam as pessoas a migrar de uma região para outra era a situação de fome, guerras e catástrofes naturais. Aqui as catástrofes naturais entram a questão das enchentes, dos furacões, dos tornados, dos terremotos, que obrigavam as pessoas a sair de suas moradias em busca de outras regiões para viver um pouco mais em paz. Como, por exemplo, veja o que aconteceu na Europa no século XVI e XIX. Nesse período, a vida no campo era de pobreza e muitos camponeses migraram para as cidades. Tá? Então, um dos motivos que fez com que na Europa do século XVIII e XIX as pessoas saíssem das suas regiões, migrassem do campo para a cidade, era justamente a situação de pobreza. O que eles produziam no campo não era mais suficiente para alimentar suas famílias. E quando as famílias passam por essas situações, elas acabam migrando, saindo da sua região, buscando outra região onde eles possam ter melhores condições de vida. Então, nessa época, também surgiram as primeiras indústrias na Europa, primeiro na Inglaterra e depois em outros países. Isso provocou o crescimento rápido das cidades, porque as pessoas saíram do campo e passaram a trabalhar nas fábricas. Então, um dos primeiros motivos que fizeram com que as cidades crescessem foi a agricultura. As pessoas que viviam em localidades separadas começaram a se juntar numa determinada região em busca de produzir alimentos. Por quê? Porque quanto mais pessoas consumindo alimentos, mais se tinha necessidade de produzir alimentos para alimentar essa população. Então nós tivemos a primeira revolução industrial, que aconteceu na Inglaterra, que a Inglaterra começou a desenvolver equipamentos que aumentavam a produção de equipamentos, máquinas para produzir, por exemplo, panelas em larga escala. Então, as panelas antigamente elas eram feitas de forma artesanal. Um artesão pegava o ferro, fundia e ele sozinho produzia ali uma panela. Ele levava 1 dia, 2 dias para fabricar uma panela. E aí, com a industrialização, com a indústria, com a fábrica, então a fábrica ela produz 100 panelas num dia. Então, por que surgiu a indústria? Porque as pessoas passaram a viver mais nas cidades. E a fabricação dos artesãos já não dava mais conta da quantidade de equipamentos que as famílias precisavam. Então, por isso surgiu a necessidade de criar máquinas para fabricar coisas. E essas fábricas foram necessitando de mão de obra, de pessoas para trabalhar. Então, aí nós temos o primeiro êxodo rural, As famílias saindo do campo, onde estavam ali vivendo em situação de pobreza, não conseguiam mais produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar suas famílias, então elas vão saindo do campo, indo para a cidade, buscando formas de trabalho, buscando trabalho nas fábricas para ganhar um dinheiro e com esse dinheiro sustentar suas famílias. Aí nós temos o crescimento rápido das cidades, porque cada vez mais pessoas saem do campo para morar nas cidades. Aí demanda mais casas, demanda mais fábricas, e aí as cidades foram crescendo. Então a vida nas fábricas também não era fácil. E muitas famílias, fugindo da pobreza, migraram não só para outras cidades europeias, mas também para países na América, como o Brasil e os Estados Unidos. Aqui nós temos uma foto que mostra funcionários de uma fábrica de algodão em Lancashire, na Inglaterra, em 1890. Então, mais pessoas vivendo nas cidades, mais demandavam de insumos, de utensílios, de objetos. Então, foi isso que fez com que as fábricas crescessem e foi isso com que as pessoas
se encantassem pela necessidade de sair do campo e ir para a cidade, em busca de trabalho para superar a pobreza que eles viviam no campo. E aqui nós temos a nossa atividade. Então, a primeira questão, o surgimento das indústrias mudou a vida das pessoas na Europa? Então, vocês vão consultar nessa última página que nós acabamos de fazer a leitura, se a indústria ela muda a vida das pessoas. Sim ou não. Mas não quero apenas a resposta sim ou não. Você tem que dizer sim, porque sim, não, porque não. Questão 2. Cite um dos principais motivos da migração europeia para o continente americano no século XIX e início do século XX. Por quê que houve essa migração europeia? O que fez as pessoas saírem da Europa para vir para o continente americano no início do século XIX, final do século XIX e início do século XX? Essa resposta também está nessas duas últimas páginas que nós fizemos a leitura. Tá? Então anotem aí que vocês vão pegar o livro de História na página 24, questão 1 e 2. Vocês podem anotar a resposta no próprio livro, tá certo? Mas não esqueçam de fazer a leitura da página 23 e da página 24, que foi o nosso assunto de hoje, para daí então responder a questão 1 e 2. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.